Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, de olhos vermelhos, de pelo branquinho. Cara, será que é só eu que imagino um coelhinho maconheiro com essa história de olhos vermelhos? E aí, pessoas desse grande coletivo? É engraçado falar grande coletivo ou algo do tipo. Cara, o canal só tem 200 inscritos. Aliás, tá na hora de subir isso aí já. Já se inscreve, tá? Pode clicar aí, não é pecado, fica tranquilo, beleza? Compartilha aí com seus amigos e vamos fazer esse canal subir. Hoje é sexta-feira de Páscoa e sexta-feira de Páscoa é dia de ver um filme bíblico na TV, ir à igreja pela primeira vez no ano, quem sabe sentir remorso por tudo que Jesus sofreu, porque você tá vendo aí Paixão de Cristo, tá aí com dorzinha no coração. Sexta-feira de Páscoa também é dia para fazer aquele agrado a Deus e já começar a se preparar para o Carnaval de 2017. Sem ofensa aos meus irmãos católicos, mas até vocês vão concordar que algumas atitudes dos humanos em relação à Páscoa são bem estranhas. Aproveitando esse período de Páscoa, eu quero compartilhar com vocês algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre a Páscoa. Muita gente acha que a Páscoa começou a ser comemorada depois da crucificação de Cristo, mas isso é um erro histórico. A cultura judaica já comemorava a Páscoa há muito tempo, muito antes de Jesus. Você vai encontrar lá em Êxodo 12 a comemoração da Páscoa. Aliás, no hebraico, a palavra para Páscoa é Pesach, se é assim que se pronuncia, porque sinceramente eu não sei. Ah, vá! Vai dizer que você nunca se sentiu o próprio Moisés atravessando o Mar Vermelho quando passa por uma porta de vidro dessas automáticas? Ou será que é só eu? Como eu disse, a Páscoa, pelo menos o registro mais antigo na Bíblia sobre a Páscoa, está lá em Êxodo 12. Alguns historiadores dizem que isso aconteceu há pelo menos 1500 anos antes de Cristo. Jesus ainda nem pensava em nascer, quer dizer... Até pensava, afinal já estava tudo planejado. Mas enfim, você entendeu. Nesse capítulo 12 de Êxodo, você vai encontrar um tipo de passo a passo, um checklist de como deveria ser comemorada a Páscoa naquele período. Cara, olha só o que eu descobri. Deus foi quem instituiu o churrasco. Sério, olha lá em capítulo 12, eu vou ler para você. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Eu sempre soube que churrasco era muito de Deus. Aí você pode dizer, mas isso era no Antigo Testamento. Sim, mas a Bíblia é uma só. E se você for analisar com calma, todo o Antigo Testamento anunciava Cristo no Novo Testamento. Quer ver? Essa passagem de Êxodo 12 é praticamente um spoiler de Cristo. Presta atenção, o Cordeiro Perfeito, Cristo. Sacrificar esse Cordeiro, Cristo. Se alimentar desse Cordeiro, Cristo. Comemorar a libertação da escravidão, cara, Cristo. Ou seja, essa primeira Páscoa registrada em Êxodo nada mais é do que um spoiler de Cristo, como eu acabei de falar. Essa Páscoa já anunciava o que ia acontecer. Uma outra curiosidade sobre a Páscoa e como ela nasceu é que o calendário judaico foi construído a partir da primeira Páscoa lá em Êxodo, sendo o primeiro mês do ano judaico, Nissan, se é assim que se pronuncia. Esse calendário é baseado, na verdade, nos ciclos da Lua e do Sol, também conhecido como calendário lunisolar. Para quem gosta de um pouco de história, de uma boa discussão, esse calendário utilizado pelos judeus, como eu falei, o calendário lunisolar, me parece, não tenho certeza absoluta, pesquisem aí, mas me parece que os egípcios já usavam esse calendário e os judeus aprenderam a utilizá-lo com eles. Mas, como eu disse, não tenho certeza, não sou historiador, pesquisa. E já que a gente está falando de calendário, você sabe por que a Páscoa não possui uma data fixa para ser comemorada? A Páscoa muda de data todo ano para nós, porque usamos o calendário gregoriano. A Páscoa não possui uma data fixa justamente por causa desse calendário judaico, baseado nos ciclos da Lua e do Sol. Houve um tempo que a Igreja Católica resolveu adotar esse calendário para definir a data
desse feriado. Cara, não tem nada a ver com carnaval, não tem nada a ver com quaresma. Isso você pode pesquisar e você vai achar. Comemoramos a Páscoa no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia do equinócio de primavera, no caso do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá e tal, ou equinócio de outono, no nosso caso Brasil, hemisfério sul. Ah, Danilo, mas o que é equinócio? Já que você está falando de curiosidade. Meu, não vou te dar tudo de mão beijada também. Vai pesquisar o que é equinócio. Se você está vendo esse vídeo exatamente na sexta-feira chamada Santa, pode pesquisar aí. Essa semana teve lua cheia. Será, falando agora uma heresia, será que essa relação lua cheia, Páscoa, Cristo, será que isso faz de Jesus um lobisomem? É lógico que não. Foi durante a comemoração da Páscoa em Jerusalém que Jesus foi traído, julgado e crucificado. Agora eu tenho uma informação bombástica. Nós cristãos não celebramos a Páscoa. Mas calma, antes de você começar a me chamar de herege, deixa eu explicar. Na Páscoa, você sacrifica um cordeiro para sua família? Nesse período, você come pão sem fermento e ervas amargas? Por acaso, você cumpre todos os ritos judaicos na celebração da sua Páscoa aí na sua casa? Tecnicamente, nós cristãos não celebramos a Páscoa, pelo menos não em sua essência, tradicionalidade e ritos judaicos. Durante a Páscoa no Novo Testamento, Jesus instituiu o que conhecemos como Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, um dos sacramentos da igreja cristã. Eu estou falando daquele pão e vinho, que muitas vezes, na verdade, é suco de uva, mas que você já viu muitas vezes por aí nas igrejas evangélicas e até mesmo nas igrejas católicas. No caso, o pão traduz o significado do corpo de Cristo e o vinho significa o sangue de Cristo. Naquele momento em que ele institui a ceia, ele pede aos seus discípulos que façam isso em memória dele. É essa Páscoa que celebramos, não aquela do povo judeu lá em Êxodo, apesar daquela Páscoa já anunciar a Cristo. Mas hoje nós celebramos a Páscoa com total foco em Cristo. Por isso nós temos instituído a Santa Ceia, algo muito importante que vale lembrar. Se no Velho Testamento, lá em Êxodo, o povo comemorava a libertação, a passagem de escravo para homens livres, a libertação do povo egípcio, no Novo Testamento, com a crucificação e a ressurreição de Cristo, comemoramos também um tipo de liberdade, mas a liberdade do pecado. Passamos da morte para a vida. Vale ressaltar também que, lá no Antigo Testamento, o povo foi liberto, mas também teve um povo condenado, que foi os egípcios. A Páscoa era para a libertação e para a condenação. Aí no Novo Testamento, a mesma coisa, fomos libertados do pecado, mas aqueles que não creram, condenados. Então a cruz é tanto para libertação e salvação, quanto para condenação, e isso vale até hoje. Uma outra curiosidade, mais uma pergunta na verdade, por que a cruz? Por que Jesus teve que morrer numa cruz? Não tinha um jeito mais de boa para Jesus morrer, não? Nesse ponto eu preciso ir com muita cautela porque tem muita coisa envolvida. Um vídeo de 5 a 10 minutos, sinceramente, não dava nem para fazer a introdução desse assunto. Mas, resumindo, para tentar dar uma resposta a isso. Havia algumas profecias desde o Velho Testamento, e uma delas era a morte no madeiro, madeira. Não necessariamente uma cruz. Esse tipo de morte trazia em si o significado de vergonha e maldição. Isso você pode achar lá em Deuteronômio 21, versículos 22 e 23. Sobre a maldição, você vai ver lá em Gálatas 3 que Cristo se tornou maldição por causa dos nossos pecados. Ele levou para a cruz os nossos pecados e se tornou maldição no nosso lugar. E já que era para ser um negócio tenso mesmo, já que era para passar vergonha, enxame, já que era para se fazer maldição em nosso lugar, qual que era a morte mais vergonhosa e dolorosa naquela época? Lembrando que, naquela época, quem dominava tudo era o Império Romano. Então a cruz era um objeto amplamente usado pelos romanos para torturar os seus piores, e olha lá, os seus piores presos, os seus piores ladrões, os seus piores condenados. Então a morte mais vergonhosa da época era a cruz, esse objeto de tortura usado pelos romanos. Mas como eu disse, tem tanta coisa envolvida, tem tanto significado nisso, que seriam necessários pelo menos mais uns 50 vídeos para falar de tudo que envolve, de toda a eficácia da cruz. Afinal, tudo que conhecemos sobre cristianismo,
gira em torno da cruz. Outra curiosidade, essa pergunta talvez vai explodir a sua cabeça como explodiu a minha. Afinal de contas, Jesus era Deus, não era? Ok, ele tinha poder para fazer o que ele quisesse, ok? Beleza. Então me responde, por que levou 3 dias para Jesus ressuscitar? Ele não poderia ter ressuscitado, por exemplo, logo depois da morte na cruz? Ou no sábado? Por que ele ressuscitou só no 3º dia? Essa até que é fácil responder se você pesquisar um pouquinho. Os judeus acreditavam que você só estava morto de verdade depois de 3 dias. Eles esperavam 3 dias para ter certeza absoluta que você estava morto. Então Jesus precisou esperar 3 dias para que todos tivessem certeza que ele realmente morreu. Se ele ressuscitasse logo depois ou no 2º dia, imagina, os judeus iam falar: ô Jesus, está de zoeira? Você não estava morto coisa nenhuma. Bom exemplo disso é Lázaro. Jesus esperou 3 dias para ir lá ressuscitar Lázaro. E o pessoal ficou naquela agonia toda, mas Jesus sabia, deixa o cara morrer, deixa os judeus terem certeza que o cara morreu, para eu ir lá e ressuscitar, e aí sim eles terem certeza que eu sou Deus. Ué, e onde é que eu entro nessa história aí? Ué, ninguém falou nada de mim até agora, onde é que eu entro nessa história aí, meu irmão? Aí é que está, meu querido coelhinho dos olhos vermelhos, que me lembra um coelhinho maconheiro. Você não entra nessa história, na verdade só entra na minha barriga. Cara, essa história de chocolate, coelhinho da Páscoa, a gente sabe que não tem nada a ver com a Páscoa, na verdade. Isso veio de culturas da Europa, Alemanha, alguns povos pagãos, e foi criada uma série de lendas sobre isso, né? Você pode pesquisar na internet e vai achar um monte de coisa. Mas ninguém disse, ou pelo menos eu nunca ouvi dizer, que comer chocolate é pecado. Se você quiser e tiver grana pra isso, porque hoje não tá fácil pra ninguém, não tem problema, quer comer chocolate, quer comer ovo de Páscoa, beleza. Mas muito cuidado pra dizer que isso simboliza a Páscoa, porque não simboliza. Então é isso, pessoal. Se você gostou das curiosidades, se você ficou sabendo de coisas novas, dê o seu like aí no vídeo. Compartilhe com seus amigos, ajuda esse canal a crescer, mas não deixe de se inscrever também. Clica aí no botão, nesse vermelhinho aí e tal, não é pecado não. É vermelho, mas não é do inferno não, pode ficar tranquilo, beleza? Se você sabe de mais alguma curiosidade sobre a Páscoa que a gente não falou, deixa aí nos comentários, fala pra gente alguma coisa que você sabe que faltou no vídeo, enfim. Não deixe de participar, comenta mesmo. Então até a próxima semana com o tema Músicas Seculares que nos Edificam. Fui! Nada mais é do que a Páscoa muda de data todo ano para nós. Nossa, esse para nós ficou parecendo um adolescente falando, né? Para nós. É que o calendário judaico, a Páscoa não possui data fixa. A Páscoa não possui data fixa justamente por causa desse calendário judaico, baseado... Tem uma criatura de máscara. A Páscoa muda de todo ano, é ótimo. Muda de todo ano. Vamos lá. Estou precisando de um baseado. Tá parando demais no baseado. Acho que eu estou parando demais no baseado. É a história é o que eu falei. Olhos vermelhos, pelos branquinhos. Só penso no coelho maconheiro agora. A Páscoa não possui... Tô falando?